Você se sente desafiado na tentativa de ter 15 minutos hoje em dia para você? E quando eu falo 15 minutos para você, não inclui as milhares de horas que a gente passa, né? Scrolling, olhando a timeline de outras pessoas, de negócios, de interesses diversos nessas redes sociais, todas disponíveis para gente. 15 minutos para você, mas no sentido de fato estar com você, olhando para dentro e sentindo, sem estar distraído, sem distrações que possibilitam, digamos assim, os seus 15 minutos sem fazer nada. Porque a gente acha que está lá no Instagram, TikTok, YouTube, whatever, é não estar fazendo nada, mas a gente está fazendo alguma coisa com a nossa atenção ancorada num lugar outro que não a gente, que não internamente. E eu me sinto extremamente desafiada hoje, mais do que nunca, né? Porque antes da gente ter todas essas redes sociais, essa disponibilidade grande de estar o tempo inteiro fora da gente, o que ajudava a gente a passar o tempo era televisão, que também era uma grande distração, né? Eu conheço muitas pessoas, vi crescendo, quando eu estava crescendo, né, me tornando adolescente e adulta, eu via assim um mundo e pessoas paralisadas assim na frente da televisão, ao ponto das pessoas chegarem em casa, ligarem a televisão para fazer companhia para elas antes de qualquer coisa, e aí iam fazer seus afazeres, né, em casa. Hoje em dia a coisa piorou muito, porque a gente tem o celular na palma da mão, tem o computador na frente da gente, no trabalho, em casa, enfim. Então as distrações, possibilidades de se distrair, assim, aumentaram, né, incrivelmente, com coisas que de fato nos impossibilitam estar com a gente, com nós mesmos, né? E eu lembro que a época da televisão, que era a televisão, né, a maior distração e talvez a maior forma de hipnose social conhecida até então. Hoje a gente tem várias, muito se fala disso, claro que eu não estou inventando a roda, né? Estou trazendo uma reflexão aqui para vocês, que é uma reflexão que eu faço na minha própria vida, diariamente. Então, quando a época da televisão, que eu já queria meditar, já entendia da necessidade de me ouvir, de estar conectada com a minha intuição, de ter tempo para mim, já era um desafio. Eu, muito cedo na minha vida adulta, eu dispensei a televisão, passei a minha vida adulta inteira sem ter televisão. Num determinado momento, recomprei, digamos assim, uma televisão, mas muito mais como função, uma tela, não com a televisão, enfim, canal a cabo, essas coisas. Smart TV, hoje eu tenho uma Smart TV na minha casa que eu não tive por anos, mas que serve como quadro branco quando eu estou gravando as aulas da Hotmart, minhas aulas de inglês, disponibilizadas na Hotmart. Eu coloquei uma televisão em casa depois de anos sem saber o que era isso, para justamente utilizá-la como quadro branco. Então eu escrevo no meu computador, a câmera está aqui, a televisão está aqui, né? Eu escrevo no computador e o meu computador faz o espelhamento para a televisão, então virou meu quadro branco. Por isso eu adquiri uma tela, né? E claro que ela estando aqui me serve para Netflix, YouTube, mas é raríssimo mesmo que eu vou assistir alguma coisa ali naquela tela grandona,
Normalmente o que eu quero ver, o que eu quero assistir, eu assisto no meu computador mesmo. Mas, voltando à questão das distrações, enfim, hoje, né, é quase que impossível se estar, passar 15 minutos, 30 minutos, uma hora com nós mesmos, porque a gente tem a possibilidade de pegar o celular que está do lado da gente, que está com a gente, como se fosse um terceiro braço, né, a qualquer tempo, qualquer hora, e no momento que a gente tem para descansar, para estar com a gente está ali, né, passando, scrolling. Nas redes sociais. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, para mim, existe essa necessidade de criar momentos mesmo de disciplina para não estar conectado, para não estar em redes sociais, assistindo vídeos e, enfim, olhando a vida das pessoas. Se tornou, para mim, um desafio ainda muito maior conseguir, né, esses minutos diariamente em que eu realmente não faço nada. E o nada não significa estar deitada no sofá olhando a rede social, nada significa nada mesmo. Poderíamos chamar de meditação, sim, mas quando a gente fala meditação, né, a meditação se torna uma palavra muito grande, que dá muito medo, traz muito medo. As pessoas, parece algo assim do nível do inalcançável. E existem milhares de formas de meditar. E na minha visão, para mim, a meditação é tudo e qualquer coisa que nos faz presente, né? Quando a gente está presente ali naquele lugar, naquele momento, e não preso numa realidade outra, de alguma coisa outra que a gente está vendo através de uma tela, enfim, das mais diversas telas e redes sociais, né? Tá presente ali naquilo que a gente vai fazendo. Pode ser lavando louça? Pode ser passando aspirador? Pode ser sentado tomando uma xícara de chá, de leite? Pode ser tomando minha água com limão de manhã? Pode. Tudo é possível desde que você consiga ali estar presente naquilo que você está fazendo. Para mim funciona muito bem. Eu acordar, não olhar celular, não pegar celular, acordar com tempo suficiente para que eu possa ter um tempo pela manhã. Você, assim, se é algo da ordem do impossível para você, comece com 5 minutos, depois faz 10, 15. Mas eu acho que uma coisa que ajuda muito é essa questão de preparar alguma coisa, né? Se acordar no silêncio, preparar uma água com limão, se é o que você gosta de tomar de manhã, ou preparar um café com leite, um café, um chá, levar para um lugar na sua casa onde você possa estar quietinho, continuando a receber essas energias que você trocou durante a noite, porque a gente troca também energia durante a noite, a gente descansa o corpo físico, mas vai saber por onde a gente anda nesses universos aí paralelos que a gente visita, né? O que a gente faz, se a gente estuda, se a gente trabalha, se a gente só descansa, se a gente faz os 3 numa noite, enfim, a noite para tudo, né? Mas quando as pessoas acordam hoje em dia, a primeira coisa que elas fazem é pegar o celular, ou seja, tem uma quebra ali, né, daquilo que você estava fazendo durante a noite, das impressões que você teve, dos sonhos. E a pessoa entra direto, mergulha direto numa outra realidade paralela de vidas de outras pessoas, de outros acontecimentos no mundo. E aquele momento ali que podia se alargar, mesmo depois, né, de acordado, que é o momento em que a gente se ouve, está no silêncio, registra essas impressões últimas que a gente teve antes do acordar, preparar
o sentido do nosso dia, desejar-nos bom dia e set, né, the intention, e colocar a intenção pro dia que começa ali pra gente, essa possibilidade de criação desse espaço pode modificar as nossas vidas. Eu sinto isso na minha. Eu acho que o dia que isso não acontece é necessariamente um dia mais caótico, um dia que eu sou mais engolida por pensamentos que eu não deveria estar tendo, mas que estou tendo, temos todos, né? Como eu falei nos vídeos passados, e ok, também faz parte do estar vivo, do existir, de ser humano nesse planeta onde a gente habita, mas eu sinto que os dias que eu não consigo esses minutinhos de estar comigo, de respirar, de receber essas impressões, de colocar as intenções para o dia é bem mais difícil para mim. Claro que se a gente está numa rotina muito positiva de conseguir fazer isso, de conseguir se dar esse espaço, de conseguir organizar os sentimentos e pensamentos internos antes de ser engolido por todos os estímulos do mundo, se a gente tem uma rotina disso, claro que um dia ou outro em que isso não aconteça também não é o caos definitivo na sua vida. Não é na minha. Mas se a possibilidade é fazer um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, talvez você sinta com mais ênfase, né, a diferença entre essas duas práticas. E também, gente, não tem que ser só de manhã, né? Eu tô dando exemplo de manhã porque é algo que me chama muita atenção, a forma com que as pessoas têm acordado e a forma com que elas vão dormir, né? A última coisa que fazem é olhar o celular, coloca o celular pro lado e dormem. Ao acordarem de manhã, a primeira coisa que eu faço é pegar o celular, aí já passa ali alguns minutos, não sabe nem quem é mais, nem o que veio fazer, nem o que quer, enquanto intenção para esse dia que começa. E isso me causa um incômodo tão grande pela nossa existência, né, pela nossa saúde mental e desenvolvimento interno, assim, que eu tento na minha vida, né, criar espaço, ainda que não seja de manhã, que é o que eu estava dizendo, pode ser 15 minutos sozinho na hora do almoço, no trabalho, sentar embaixo de uma árvore, num banco, procurar uma sala vazia, fazer um chá, um café, depois que almoçar, e estar ali presente, degustando, sentindo, ouvindo, sem celular, celular longe, deixa o celular dentro da bolsa, em outra sala, se possível, e se fazer presente, se perceber o que está se pensando, o que vem pensando em você, fazer uma reflexão sobre nessa manhã que acabou de passar, se a gente está falando da hora do almoço, mas, gente, qualquer hora é hora, qualquer hora do dia ou da noite que a gente puder parar e ter 15 minutos pra gente, ou 10 minutos, ou 5 minutos, se 15 minutos parece algo impossível para você nesse momento, faça 1 minuto. Mas faça rigorosamente, com disciplina, diariamente, várias vezes por dia, se você puder. E depois vai aumentando para 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Se você consegue começar com 5 minutos, começa com 5 minutos também. Mas o fato de você estar ali tomando aquela xícara de café, de leite, de chá, de suco, pouco importa, aquele copo de suco, degustando aquilo, estando presente, se sentindo, colocando as intenções para o resto do seu dia, ou para o seu dia, ou para aquele momento, o que seja, limpando pensamentos negativos que estão ali te engolindo, né, te trazendo desafios até para respirar, porque quando a gente está imerso em determinado tipo de pensamento, a gente nem respira e nem se dá conta. Então pode ser qualquer hora do dia, né? Não esqueçam disso. Agora, se vocês conseguirem uma rotina de fazer isso de manhã, pela manhã, que é onde vocês estão
setting the tone, né? Estabelecendo o tom do dia de vocês, aquilo que vocês desejam e intencionam, é mais do que desejar, intencionar mesmo, decretar para o dia de vocês. As possibilidades são infinitas. O céu é o limite, literalmente. E depois, se não foi possível, se é possível às 10 da manhã, às 11 da manhã, depois que levou o filho na escola, vale também. Nos 15 minutos no intervalo do trabalho, vale também. No fim do dia, quando chegou em casa, vale também. Pode fazer várias vezes por dia, 5 minutos, 10 minutos, vale também. Qualquer coisa que possa nos distanciar desses estímulos inesgotáveis disponíveis hoje pra gente. Eu acredito que seja benéfico, né, para o nosso existir. Qualquer quantidade de tempo que nos livre do vício, da entrega que a gente tem a essas redes sociais e, enfim, é benéfico. Então, 1, 2, 3, 4, 10 vezes por dia, pouco importa. Parece muito, né? Mas eu lembro que na Índia, eu passei 4 semanas num ashram na Índia. E a gente basicamente passa os dias meditando, tem várias meditações durante o dia que você pode ir ou você pode não ir, você não é obrigado, mas eu tentava ir a todas. E antes de ir, eu ficava imaginando, meu Deus, mas deve ser muito difícil. E quando você tá lá, que existe um silêncio ou outro, né, algo diferente, o seu celular fica no quarto, meu celular ficava no quarto. Eu pegava um pouquinho no final da noite, ou na verdade no início da noite, para conseguir falar com a minha mãe, para ter notícia, para saber um pouco do que estava acontecendo no mundo, mas se não, vivia um dia inteiro, diariamente, todos os dias, por 4 semanas, sem celular, sem essa corrente, né, digamos assim. Eu fazia terapia mesmo na Índia, enfim, estava trabalhando, estava fazendo muitas coisas, mas eram horas determinadas e normalmente já depois do anoitecer, depois do jantar, depois da última meditação, enfim. E eu lembro que no momento de ir embora, depois dessas 4 semanas, né, eu achava que ia ser muito difícil antes de ir. Quando eu cheguei lá, não foi difícil, muito antes pelo contrário, foi assim, de um alívio enorme. Por isso que eu acho que daqui a pouco a gente vai ter muitos centros de reabilitação tecnológico, tem que ter, não é possível, porque eu faria. Se tiver um spa detox de tecnologia para passar 7 dias, 10 dias sem tecnologia durante o dia inteiro, digamos assim, pegar o celular por 1 hora só numa noite para fazer contato, para ligar, para ter notícia, eu faria. Muito. Porque eu fiz isso na Índia, né? Sem pensar que eu estava fazendo isso, mas foi um dos grandes benefícios, assim, de ter estado lá por essas 4 semanas. E eu me lembro que eu fui embora chorando, porque a sensação que eu tinha era que, de fato, eu estava vivendo numa realidade paralela, assim. E quando eu saí da Índia, né, voltando para casa já completamente immersed, né, completamente imersa nesses conteúdos jornalísticos e família e amigos, estímulos e tudo, foi até um pouco traumatizante. Assim, então a experiência foi muito mais fácil, muito mais fácil de me adaptar que eu imaginava antes de ir. Quando eu saí de lá, eu senti realmente essa ruptura, assim, da realidade que eu estava vivendo e da realidade que eu estava
que eu estava indo reviver, digamos assim, né, que é a realidade de antes da que eu tinha vivido no ashram. E enfim, assim, me trouxe uma certa crise, digamos assim. Então, essa crise, para mim, ela existiu diariamente, todos os dias, aqui, né, nesse mundo de celular, de rede social, e eu sinto uma necessidade muito forte de criar espaço dentro da minha própria vida para não estar em contato com qualquer coisa que seja, com qualquer pessoa que seja, com qualquer estímulo que seja, me faz muito bem. E por isso eu estou trazendo esse vídeo para vocês, para trazer uma possibilidade de reflexão para vocês na vida de vocês, que talvez possam até sentir a mesma coisa que eu sinto em termos de necessidade, mas não saber nem por onde ir, nem quando começar. E se pensa numa meditação, pensar, ai meu Deus, sentar, juntar os dedinhos, ficar lá 20 minutos, 40 minutos, é muito difícil, né? O que eu ouço da maioria das pessoas. Mas lembre-se, hoje, no mundo de tantos estímulos, sentar, juntar os dedinhos e meditar não é nem, digamos assim, não é nem aonde a gente quer chegar, embora seja maravilhoso e eu aconselho a todo mundo também fazer, eu sempre que posso faço, mas isso já é realmente assim tão grande quando a gente pensa que a gente não tem mais um só minuto pra gente, que a gente está o tempo inteiro engolido e estimulado, que você tomar um café, um chá, um copo de leite, uma água gelada, mas sentadinho, degustando, estando presente naquilo que você está fazendo, respirando, sem olhar para nada. Se puder fechar os olhos, maravilhoso. Se não quiser fechar os olhos, nem precisa. Se você está num ambiente, entendeu? Sozinha, que você possa fazer, desde que você esteja ali se ouvindo, prestando atenção no que está vindo, no que você está sentindo. Limpando o que precisa ser limpo, intencionando o que precisa ser intencionado, decretado na sua vida, isso já é algo maravilhoso. Então eu deixo aqui essa reflexão com vocês. Espero que de alguma forma possa ajudar vocês a criar um sistema dentro das suas próprias vidas que funcione para vocês. Como eu disse, seja de manhã, seja antes de dormir, seja os dois, seja na hora do almoço, seja às 10 da manhã, seja no meio da tarde, seja todos esses horários por 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos. Mas se vocês sentem essa necessidade, se vocês também têm essa angústia, digamos assim, de estar sendo puxada para o lado de fora e estimulada o tempo inteiro, eu acho um bom caminho para se começar a tentar e vislumbrar uma possibilidade de talvez um dia uma meditação mais longa, estender esses 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, depende de por onde você vai começar, né? Meia hora, uma hora, realmente o céu é o limite. Hoje eu faço, às vezes eu passo uma hora no nada, não necessariamente com os dedinhos grudadinhos, sentada e meditando, muitas vezes só sentada, muitas vezes deitada, mas de fato só sentindo, escutando, respirando, estando comigo. E o fato de eu não estar na almofadinha, eu tenho almofadinha, eu sento para meditar, eu tenho tudo, e muitas vezes eu nem faço. Muitas vezes a minha forma de meditar é essa, me colocar presente, sem o estímulo de uma tela, qualquer tela que seja, sem rede social, sem nada, eu comigo mesma. De manhã, na hora que eu acordo, é o meu momento preferido de fazer, mas eu também faço na hora do almoço, no meio da tarde, se eu tô sozinha em casa, também à noite. Antes de dormir, tento me desligar do celular, ler um livro que me estimule, me estimule internamente, né? Mas que já vai me desconectando de todos aqueles estímulos ali do dia inteiro. Depois eu deixo o livro, mesmo
já deitada, coloco as minhas intenções para a noite, pro andar da minha alma, digamos assim, na noite que começa, sabendo que o meu corpo físico vai descansar, mas a alma não, o espírito não. Então eu coloco as minhas intenções e tudo. Os dois momentos que eu acho mais maravilhoso de fazer essa prática é quando eu acordo e antes de dormir. Mas sempre que posso, não importa que horário do dia, também. É muito bem-vindo. Se eu vou para a praia, se eu estou na praia, não importa onde eu esteja, mas há momentos que se tornam realmente especial, quando você está com o pé na areia, no caso eu, né, abraçando uma árvore, no meio da natureza, numa floresta, enfim. Mas no dia a dia, né, gente, é a gente, o nosso sofá, nossa almofadinha de meditar ou não, o nosso sofá, nossa cama, nosso quintal, o nosso não quintal, a nossa sala, o nosso quarto, enfim, todo lugar é lugar para desconectar, desligar, desconectar do mundo, né? Mas conectar em você, que é a conexão mais importante que a gente tem na vida, é aquela que a gente leva para todos os lugares com a gente e que dessa a gente não tem descanso, né? Vou deixar aqui vocês com esse vídeo e volto logo mais. Beijinho!